Torcida São Paulina, presta atenção, a melhor notícia das últimas semanas tá aí. Jonathan Calleri, o nosso tanque argentino, tá se preparando para voltar à ativa. Depois de semanas longe dos gramados, o cara começou a fazer aquele trabalho de recondicionamento físico. E isso, meu amigo, é sinal de que o fim da agonia tá próximo. Porque, convenhamos, desde que ele saiu do time, o setor ofensivo perdeu muito mais do que um camisa 9. É mais do que um atacante, ele é o símbolo da vontade dentro das quatro linhas. Não tem como medir o que esse cara representa. A ausência dele virou um buraco emocional. O time perdeu presença, perdeu coragem, perdeu referência. E a gente sentiu. Cada jogo sem ele foi um teste para a paciência do torcedor. Só que agora, a caminhada de volta começou, e isso muda tudo. O momento da transição é aquele em que o jogador sai da sala de tratamento e começa a trabalhar com bola, começa a se mexer, a retomar o ritmo. E se tratando do Calleri, a gente sabe que ele só vai pisar no gramado quando tiver confiança total de que pode dar carrinho, trombar com o goleiro, disputar bola aérea. Porque ele não sabe entrar devagar. Ele vai com tudo, sempre. E isso é o que mais falta hoje no nosso time. Quando a bola vai pro ataque, não tem ninguém para segurar a bronca. Os zagueiros adversários fazem o que querem. Com o argentino em campo, isso muda. Porque ele incomoda. Ele obriga a defesa a ficar esperta, dá espaço para os meias, atrai marcação. É um impacto silencioso, mas que decide jogo. A personalidade do cara transforma o elenco. Ele é o tipo de jogador que levanta o vestiário. Quando ele fala, os outros escutam. Quando ele reclama em campo, o juiz treme. Quando ele vibra, o estádio enlouquece. São poucos os que conseguem contagiar um grupo como ele. E é por isso que a volta dele tem um peso gigante. A gente tentou improvisar com o que tinha. Substituiu, adaptou, mexeu no esquema. Mas não adiantou. Falta presença. Falta aquele cara que dá carrinho até no goleiro. E não adianta trazer nomes se não tiver alma. Calleri tem alma de São Paulo. Tem sangue nos olhos. Ele sente o escudo no peito. E é disso que o torcedor gosta. Quem acompanha sabe que ele já passou por outras dores, outros problemas físicos. E mesmo assim, jogava no sacrifício. Já entrou em campo sem poder chutar com a perna boa. E mesmo assim, tava lá. Participava, ajudava, brigava. E isso criou um vínculo com a arquibancada. Ele não é só um atleta, é um representante do torcedor dentro das quatro linhas. E agora, depois de tanto tempo só na fisioterapia, só na base da paciência, ele tá dando o próximo passo. Isso anima. Porque a gente tá carente de boas notícias. O ano tá sendo difícil, com altos e baixos, e a figura do Calleri traz esperança. Traz garra. Traz aquilo que a gente sempre espera ver, entrega total. Até quem não é São Paulino reconhece, esse cara não foge do pau. Ele é brigador. Ele é embaçado para qualquer sistema defensivo. E os próprios companheiros jogam mais soltos com ele na frente. Parece que o time fica mais inteiro, mais valente. É a energia que ele carrega que move o resto. Tem muita gente que veste a camisa do tricolor por obrigação, por contrato. Mas o Calleri veste por sentimento. A gente vê isso na cara dele. Cada vez que ele entra em campo, ele se transforma. Ele não quer só jogar bola. Ele quer vencer, quer conquistar, quer deixar marca. E isso não tem preço. Quando ele saiu por lesão, todo mundo sabia que ia demorar. Mas ninguém estava preparado para sentir tanta falta. E agora, com ele prestes a voltar, dá até para sonhar com uma arrancada. Com um São Paulo diferente. Com aquele espírito aguerrido que sempre marcou os grandes times da nossa história. Claro, tem que ir com calma. Não dá para forçar. O retorno tem que ser planejado, com responsabilidade. Porque o que a gente mais quer é ver ele 100%, pronto para aguentar o tranco e decidir partidas. E o departamento médico está fazendo sua parte, sem apressar as coisas, respeitando os limites. Mas, olha, já dá para imaginar ele entrando no segundo tempo, com o Morumbi pulsando, com a torcida explodindo no grito. Já dá para ver ele batendo no peito, puxando a responsabilidade, chutando pro gol sem medo. Isso vai acontecer. Tá cada vez mais perto. E a gente tá contando os dias. A notícia caiu como um raio sobre o futebol brasileiro. Lionel Messi, o maior jogador da história para muitos, estaria no radar do São Paulo Futebol Clube. O rumor, ainda sem confirmação oficial, se espalhou rapidamente entre torcedores e jornalistas, provocando uma onda de emoção, incredulidade e expectativa.
No coração da torcida tricolor, a simples possibilidade de ver o camisa 10 argentino vestindo o manto sagrado do São Paulo fez o Morumbi tremer, ainda que apenas em sonho. As redes sociais explodiram com montagens de Messi segurando a camisa tricolor, imagens dele ao lado de Hernan Crespo, e vídeos de torcedores chorando de emoção. A especulação ganhou força após uma entrevista misteriosa de um dirigente argentino, que afirmou que Messi poderia encerrar a carreira em um clube que respeite sua história e tenha raízes sul-americanas profundas. Para os são paulinos, essa frase foi suficiente para reacender a chama da esperança. O técnico Hernan Crespo, argentino como Messi e ídolo do São Paulo, seria o elo ideal para tornar o impossível possível. Desde que assumiu o comando da equipe, Crespo trouxe um estilo de jogo que valoriza o toque de bola, a inteligência tática e a criatividade, características que combinam perfeitamente com o perfil de Messi. Seria um sonho treinar alguém como ele, teria dito o treinador em uma coletiva antiga, quando perguntado sobre o craque. Nos bastidores, fala-se que o São Paulo vem buscando parcerias internacionais para viabilizar um grande investimento. O clube, que há tempo sofre com questões financeiras, estaria em conversas com empresas do Oriente Médio e grupos argentinos para trazer um nome que mude o patamar do elenco. E quando se fala em mudar de patamar, poucos nomes têm o peso de Lionel Messi. A torcida tricolor, sempre apaixonada, começou uma verdadeira campanha nas redes. Hashtags como hashtag Messi no Tricolor, hashtag Messi no Morumbi e hashtag Messecrespo 2025 chegaram aos assuntos mais comentados do Brasil. Influenciadores esportivos, ex-jogadores e jornalistas embarcaram na onda, uns com descrença, outros com genuína empolgação. Afinal, se Cristiano Ronaldo pôde jogar na Arábia e Suárez no Grêmio, por que não Messi no São Paulo? Internamente, o rumor também parece ter animado o elenco. Fontes próximas ao clube dizem que alguns jogadores brincaram durante os treinos, perguntando onde ele vai sentar no vestiário e quem vai entregar a camisa 10. A brincadeira, embora leve, mostra o impacto que o simples nome de Messi causa. Até os funcionários do Morumbi estariam sonhando com o dia em que o argentino caminharia pelos corredores do estádio. Hernan Crespo, por sua vez, tem evitado alimentar as especulações. O técnico sabe que o momento do time ainda é de reconstrução, mas internamente não esconde sua admiração por Messi. Amigos próximos dizem que ele chegou a comentar: se eu pudesse, eu mesmo ligava para ele. E conhecendo o perfil discreto, mas apaixonado de Crespo, não seria de se duvidar que uma ligação dessas realmente acontecesse. Em campo, o São Paulo vive uma fase de transição, tentando resgatar o futebol ofensivo que o consagrou nos anos dourados. Messi, nesse contexto, seria o toque divino para reacender a grandeza do clube. Imagine o craque argentino, aos 38 anos, distribuindo passes para Lucas, comandando o meio de campo ao lado de Pablo Maia e lançando Calera em profundidade. O Morumbi voltaria a viver noites mágicas. A diretoria, mesmo sem confirmar o rumor, também não negou. E isso, para o torcedor são paulino, já é um indício suficiente para sonhar. O São Paulo sempre foi grande demais para não pensar alto, disse um conselheiro do clube em entrevista recente. O silêncio estratégico, misturado à empolgação das redes, apenas alimenta a especulação. No mundo do futebol, os rumores sobre Messi nunca são pequenos. Desde sua saída do PSG, o craque foi ligado a diversos destinos exóticos, da Arábia Saudita a MLs. Mas agora, com São Paulo na equação, há um componente emocional que transcende o dinheiro, o reencontro com a América do Sul, com a língua, com o calor da torcida e com um treinador compatriota. E não seria qualquer clube. O São Paulo é tricampeão mundial, tem tradição internacional e sempre soube acolher grandes craques argentinos, como Sastre, Poi e o próprio Crespo. Há uma história de afinidade entre o tricolor e a escola argentina de futebol. Messi, em solo brasileiro, não seria apenas uma contratação, seria uma reaproximação histórica entre dois mundos que sempre se admiraram e rivalizaram. Os torcedores mais otimistas começaram até a fazer cálculos. Se o clube fechar com um novo patrocinador do banco digital e garantir a entrada de um investidor estrangeiro, dá para pagar um contrato de imagem. A ideia de um consórcio financeiro viabilizando Messi parece loucura, mas no futebol moderno, poucas coisas são impossíveis. Enquanto isso, o Morumbi se prepara para o próximo jogo, mas a cabeça do torcedor já está em outro lugar. Em cada canto do estádio, nas arquibancadas, nas lojas oficiais, há o mesmo assunto, e se for verdade? O sonho de ver Messi vestindo o manto tricolor é o combustível emocional que reacendeu o orgulho da torcida. A imprensa europeia também começou a repercutir a especulação. Alguns veículos argentinos afirmaram que Messi estaria considerando um último desafio sul-americano antes da aposentadoria. Embora não haja nenhuma confirmação oficial,
A frase foi o bastante para incendiar os bastidores. O São Paulo, com sua tradição e torcida massiva, seria um palco digno para o adeus de um gênio. Para Crespo, receber Messi seria um reencontro com o passado glorioso da seleção argentina. Os dois nunca jogaram juntos, mas compartilham da mesma escola, da mesma obsessão pelo detalhe técnico e da mesma visão estética do futebol. Treinar Messi seria o ápice de uma trajetória que começou em Buenos Aires e se consolidou no Morumbi. Os torcedores mais antigos lembram com emoção dos tempos em que o clube contratava nomes de peso, como Lugano, Kaká, Hernanes e Luiz Fabiano. Mas Messi seria algo de outro nível, seria a maior contratação da história do futebol brasileiro. Nenhum outro nome teria tamanho impacto técnico, midiático e simbólico. Em meio à euforia, surgem também vozes mais cautelosas. Alguns analistas lembram que o custo seria astronômico e que o clube ainda enfrenta dívidas antigas. Mas mesmo esses analistas reconhecem, o rumor trouxe de volta algo que o torcedor andava precisando: esperança. A sensação de que o São Paulo pode, sim, sonhar grande. Crespo, com seu estilo sereno, poderia ser o pilar de equilíbrio nesse sonho. Conhecedor de Messi e do futebol europeu, ele sabe que o craque busca mais do que dinheiro, busca significado. E o São Paulo, com sua história repleta de glórias e sua torcida apaixonada, oferece exatamente isso. Um lugar onde a bola ainda é tratada como arte. Enquanto as especulações crescem, o clube se mantém em silêncio. Nenhum dirigente confirma, nenhum desmente. Um silêncio estratégico, talvez calculado, talvez apenas cauteloso. Mas o efeito colateral é claro: a chama do rumor não apaga. Pelo contrário, cada ausência de resposta é interpretada como um talvez. Do lado da torcida, a imaginação corre solta. Vídeos criativos no TikTok mostram Messi marcando gols no Morumbi, celebrando com Crespo e levantando taças com a camisa tricolor. Artistas digitais começaram a criar posteres com o argentino ao lado de ídolos históricos, como Rogério Ceni e Raí. O imaginário coletivo já fez o que o marketing ainda não ousou. Se a negociação existir, será uma das mais complexas da história recente. Envolve patrocínios, contratos de imagem, acordos com marcas internacionais e talvez até incentivos políticos. Mas os torcedores pouco se importam com isso. Para eles, o simples fato de Messi ser associado ao São Paulo já é uma vitória simbólica. Há quem diga que o rumor começou em um jantar em Buenos Aires, onde um intermediário ligado ao clube teria sondado o entorno do jogador. Outros afirmam que a especulação nasceu nas redes sociais e ganhou proporções inimagináveis. Seja qual for a origem, o efeito é o mesmo. O nome de Messi e o São Paulo agora estão ligados no imaginário popular. E isso basta para transformar o ambiente. Nos corredores do CT da Barra Funda, há um novo brilho no olhar dos jogadores. Os jovens da base sonham em treinar com o ídolo. Os veteranos se imaginam dividindo o campo com ele. Até os rivais reconhecem: seria um acontecimento histórico para o futebol brasileiro. Hernan Crespo, em meio aos treinos, parece compreender a dimensão do rumor. Em conversas com sua comissão técnica, teria dito: o simples fato de o nome dele estar ligado ao São Paulo mostra que estamos no caminho certo. O mundo voltou a olhar para nós. Uma frase que traduz a alma tricolor: nunca subestimar o poder do sonho. O rumor de Messi no São Paulo pode ou não se concretizar. Pode ser apenas uma fagulha passageira, um devaneio coletivo. Mas para o torcedor tricolor, que vive o clube como religião, o sonho vale tanto quanto a realidade. E enquanto houver a mínima chance, o Morumbi continuará em chamas, esperando o impossível acontecer. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.